Eu vos saúdo a todos na paz do Senhor, mais uma vez aqui para junto refletir sobre a palavra de Deus, meditar nela. E hoje eu quero meditar o livro do profeta Jeremias, capítulo 18, do 7 ao 9. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar de uma gente e de um reino, para edificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que eu estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, e melhorais os vossos caminhos e as vossas ações. O propósito da palavra de Deus é para que a gente possa cada dia mais melhorar o nosso caminho e as nossas ações. Que a gente venha deixar aquilo que não é do agrado do Senhor e que prolongue os dias de vida na nossa terra. Eu estou vivendo isso, porque um dia alguém pregou para mim. Pensava que ia morrer, mas já faz 11 anos que eu estou servindo a este Deus. Deus deu livramento, Deus mudou o propósito, porque eu dei ouvido à palavra de Deus. Aqui no livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 32, vai dizer: porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová, convertei-vos, pois, e viverei. Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio, ele tem prazer que o ímpio se converta e viva. Aqui em Ezequiel, capítulo 33, versículo 10 e 11 vai dizer: tu, pois, filho do homem, diz à casa de Israel, assim falai vós, dizendo: viste que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nos desfaleceremos nele. Como viveremos, então? Ponto de interrogação, a pergunta. Aí o Senhor responde: diz-lhe: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, pois, dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? A gente bem sabemos que Israel não deu ouvido à voz de Deus. A gente bem sabemos que Israel e Judá desobedeceu. Então Deus, aquele povo foi arrancado daquela terra e foi parado em cativeiro, 70 anos de cativeiro, e aprisionado por Nabucodonosor lá na Babilônia. Mas a Bíblia hoje ela está completa. Se a gente der ouvido à voz de Deus, Deus tem o melhor para a nossa vida. Embora passamos por luta, por aflições, mas ele disse: a minha paz eu vos dou, não vos dou como o mundo o dá. Tenho-vos dito isso para que tenha paz em mim. Lá em João 16, 33, ele vai dizer: tenho-vos dito essas coisas para que tenha paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Mas ele tem o melhor para a nossa vida, ele tem um céu de glória. Aqui em Daniel, capítulo 2, versículo 20, Daniel revela o sonho de Nabucodonosor, vai dizer: falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda o tempo e as horas, ele muda. Ele remove os reis e estabelece rei, e dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ciência é conhecimento. E revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em treva, e com ele mora a luz. Então, quando Deus avisa que é para a pessoa melhorar os caminhos, se a pessoa não der ouvido à voz de Deus, então ele tem o poder de tirar quem está no reinado e colocar outros que façam o seu propósito da sua palavra. Se a pessoa não se arrepender, Deus é quem tem esse propósito de fazer, ele se encarrega, porque já diz: ele mora na luz, e ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em treva, e com ele mora a luz. Então ele conhece aquele que está em treva. É por isso que ele avisa. Ele avisou ao profeta Jonas, a cidade de Nínive, e o povo de Nínive se converteram. E lá em Jonas capítulo 3, versículo 10, vai dizer: e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhe faria, e não fez. Deus muda o propósito, e o propósito de Deus é, lá em
Lucas 19, versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então ele vai enviar alguém para que nós possamos melhorar e para que a gente se arrependa dos nossos pecados e que se volte para ele e seja salvo através da pessoa de Jesus Cristo e da sua palavra. Ele já deixou seus profetas, deixou Jesus Cristo, deixou o Espírito Santo e a sua palavra. E é com a sua palavra que ele é fiel para cumprir. Que nem o povo não deram ouvido e foram parar em cativeiro 70 anos. Porque não ouviram, não obedeceram à voz de Deus. E aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 ao 13 vai falar: palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com eles viveremos. Se sofremos, também com ele reinaremos. Se o negamos, também ele nos negará, se nós negamos ele. Se fomos infiéis, ele permanece fiel porque não pode negar a si mesmo. Ele permanece fiel a si mesmo e a sua palavra. Já dizia lá em Jeremias capítulo 1, versículo 11 e 12. O que viste, Jeremias? Uma vara de amendoeira. Viste muito bem, porque assim sou eu com a minha palavra. Eu velo sobre ela para cumprir. Então, se a gente se voltar para a palavra, Deus é fiel para cumprir com a sua palavra. Talvez você esteja aí do outro lado e tenha feito algo que não é do agrado do Senhor. Mas a Bíblia diz em Provérbios 28, versículo é o 13, o que encobre as tuas transgressões nunca prosperará, mas os que confessam e deixam alcançarão misericórdia. Aqueles que confessam, abandonam o pecado, eles alcançarão misericórdia. Então esse é o propósito da palavra de Deus. Que a gente se arrependa, se converta e melhore as vossas ações e viva. Que Deus vos abençoe cada um em Cristo Jesus. Fique com essa palavra. Amém e amém. Compartilhe esse vídeo para outras pessoas, para que possa edificar a vida de alguém.